Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer. Olá, sejam então muito bem-vindos a mais uma Moda com Mel. Como não poderia deixar de ser, de 15 em 15 dias, marcamos então presença aqui na antena do Rádio Clube de Angra. E também, como não poderia deixar de ser nos estúdios, já conto com a presença da Melissa Fischer. Olá, Melissa, bem-vinda aos estúdios do Rádio Clube de Angra, preparada para falar sobre moda? Olá, Andreia, mais que preparada. Estou à espera deste dia já há 2 semanas. Quando acabas uma gravação, ficas sempre ali. Sim, com o bichinho já a pensar no próximo. Sei bem que sim. É uma manhã divertida, acho que para nós e para os nossos ouvintes. Exatamente, e que é isso também um dos âmbitos, não é? Um dos propósitos da rádio, principalmente nestes tempos que a informação e a agenda mediática é pesada pelas circunstâncias que estão a acontecer, obviamente, e portanto trazer também aqui um bocadinho esta leveza, esta diversão, estes temas também é uma forma de divertir e também informar, não é? É verdade, é informação, mas uma informação, como estavas a dizer, mais leve, mais divertida e também bastante útil. Não deixa de ser útil. Exatamente. Vamos então saber para hoje qual foi o tema que escolheste. Então, para hoje o tema é 8 dias de férias, 8 kg de bagagem de mão. Então isto é o quê? É um guia, vou falar daqui, vou dar 5 tópicos mais ou menos, que é um guia para fazer a mala de mão para destinos diferentes, por exemplo, 2 destinos para uma semana. Ou seja, temos um avião, temos férias, uma semaninha de férias, e vamos apanhar aviões diferentes, companhias aéreas diferentes, aeroportos, voos de ligação, então vamos optar por levar uma bagagem de cabine. Mas vamos, por exemplo, para 2 destinos diferentes, para um destino mais frio e depois para um destino mais quente. É possível levar outfits diferentes? É desafiante, portanto vais ter que fazer aqui um bocadinho de magia. Não sabia que o programa hoje ia ser também relacionado com magia. Parece que nunca é suficiente, não é? Então uma mulher... É verdade, mas por acaso lembrei-me de trazer este tema porque recentemente aconteceu. Tive uma semana de férias há poucos dias atrás, fui para um país europeu cujas as condições meteorológicas ainda estavam instáveis. Estavam muito instáveis, mais que isso, estava a nevar no meu destino, não era suposto em abril, e depois ia acabar por passar uns dias num destino mais quente, no nosso país, mas numa zona mais quente, e então vi-me desafiada a conseguir, mas garanto-te que levei uma mala de cabine de 8 kg, e nunca repeti nenhum look. E ainda me restaram peças. Repeti peças, atenção, mas não repeti um look igual. Ora bem, e portanto, acho que já esse ponto aí tocas numa das dicas provavelmente que vais falar. Exato. E é isso que vamos descobrir já a seguir. Portanto, a primeira dica então para organizar a mala para 8 dias, não é assim? E com 2 destinos diferentes. Exatamente. Vamos lá saber qual é a primeira dica. Portanto, a primeira dica para o sucesso é pesquisar sobre o tempo em ambos os destinos. Com alguma antecedência, tudo bem, claro, certo, já tem algumas ideias, mas esperar até ao máximo de 2 dias. Lá está, o tempo é bastante instável, especialmente nos dias de hoje. Isto hoje já não é preto no branco, em que no verão está calor no Canadá, que temperaturas muito quentes, e depois no inverno temperaturas negativas. Infelizmente, e devido ao aquecimento global e isto da maneira que está, é muito incerto. Portanto, até 2 dias damos ali uma margem para podemos já separar algumas pecinhas, algumas coisas, mas até 2 dias ficar a prestar atenção ao tempo nos nossos destinos, ambos os destinos. E consoante isto, dar prioridade ao destino que ficamos mais tempo. Esta é muito importante. Se numa semana eu faço metade, tudo bem, mas se numa semana faço 3 dias aqui e os restantes dias no outro sítio, dá prioridade ao sítio que vou passar mais tempo. Ou seja, se vou passar mais tempo num clima mais quente, preparar a minha mala de acordo com estes dias. Se for para um clima mais frio, ter mais em atenção que devo levar se calhar roupa mais quente. Portanto, fazer aqui esta distinção, primeiramente. Muito bem, vamos então ouvir a segunda dica nesta organização e preparação de uma mala de cabine. Portanto, em segundo lugar, pensar, definir mais ou menos por dia, mentalmente, ou se quiserem mesmo já pegar na roupa, ou se quiserem
para as mais organizadas, escrevem num papel, eu faço isto. Pois, com eu muita estava-te a frequência. rir e disse, isso para as mais organizadas, tipo eu. Eu quando tenho tempo livre e não consigo estar em casa a fazer isso, mas estou em algum sítio que tenho tempo livre, eu, seja no telemóvel, seja num bloco de notas, começo já a escrever alguns outfits, alguns looks, algumas roupas e conjuntos que quero levar. E começo a definir por dias, por exemplo, se for 7 dias, quero ter 7 looks diferentes. E atenção, não são 7 calças de gangas diferentes, não, são 7 looks diferentes. E deixar sempre alguns looks a mais, porque temos que terem atenção, que às vezes vamos sair, estamos de férias, não é? Podem acontecer imprevistos, podemos ir jantar à noite e queremos levar outro look, portanto, levar sempre a mais. Em terceiro lugar, diferenciar as peças prioritárias das não prioritárias. Ou seja, das peças que nós escolhemos para fazer os nossos conjuntos, há sempre umas que nós queremos levar mais, porque é mesmo assim, ou é porque são mais novas, ou é porque gostamos mais, ou é porque são mais confortáveis, mas depois de definir os looks diários, definir daquelas peças, se alguma tiver que ficar atrás, qual é que é. Portanto, deixar ali um montinho do que é mesmo necessário e um segundo montinho do que é menos prioritário. E só levamos os menos prioritários se tivermos espaço. Muito bem. Em quarto lugar, temos que terem atenção que as partes de baixo normalmente ocupam sempre mais espaço, como as calças de ganga, mas também são muito mais versáteis. Se levarmos um par de calças, as probabilidades de sujarmos com a transpiração e etc, as t-shirts ou as camisas, especialmente se for um destino mais quente, as probabilidades de termos que repetir a parte de baixo é muito mais comum e muito mais versátil e dá para fazer muitos mais looks. Portanto, priorizar as partes de baixo é escolher só algumas, as que gostamos mesmo e as que dizem com tudo, seja pela cor, seja pelo conforto, pelo tecido, etc. E depois, escolher mais partes de cima, especialmente se for um destino quente, podemos levar imensas t-shirts ou camisolas ou blusas fininhas ou camisas que são muito fáceis de dobrar e cabe imenso numa mala de cabine. Muito bem. Vamos já à quinta e última dica. A quinta e última dica é respeitar a regra da peça única. E o que é a peça única? Há peças que em bagagem de cabine só podemos levar uma. Ponto final. Não nos podemos entusiasmar. Se temos bastantes looks para levar, vamos optar por levar somente um casaco. E somente, por exemplo, uma peça de calçado que seja muito e bastante confortável. Se houver espaço, eu aconselho sempre que levem 2 peças de calçado, especialmente se o destino for para andar muito, passear muito, porque é bom às vezes ir trocando entre sapatilhas. Por exemplo, se o pé estiver cansado, no dia a seguir com outras sapatilhas acaba por dar algum descanso ao pé. Mas na impossibilidade de levar 2 pares, porque as sapatilhas e os casacos ocupam muito espaço, levar uma peça única que seja confortável. Como por exemplo a mala, levar uma mala uma e somente de cor neutra, por exemplo preta, ou se os meus looks são todos mais clarinhos, levar uma mala bege e uma mala que agora falta uma palavra. Que vá ao encontro. Que vá ao encontro com, por exemplo, se eu gosto muito de viajar leve. Portanto, uma mala muito pequena para mim serve com os cartões, telemóvel, máscara, para o desinfetante. Essencial. Mas há pessoas que gostam de levar uma mala grande ou uma mochila. Adaptar e escolher a mala apropriada para também o nosso tipo de viagem. E também o nosso estilo, não é? O nosso estilo e gosto pessoal, exatamente. Muito bem. Estão então reunidas aqui as 5 dicas. Eu também ia-te fazer uma pergunta, se em termos de organização tu és daquelas que enrola a roupa ou... Não, porque às vezes dizem que supostamente dá mais espaço e também enredulha menos a roupa. Ou não és fã desse... Não, depende da roupa. Se forem t-shirts, eu hoje estou... Está difícil. É t-shirts e o short. É uma combinação nova. Se forem t-shirts, têm essa tendência de enrolar. Há imensas dicas na internet, até uma t-shirt por cima de outra e depois enrola-se para poupar espaço, também podem explicar. Isso já é muito avançado. Isso é um nível... hardcore. já não consigo acompanhar. Mas há muitas formas de o fazer, mas por acaso não. Gosto de deixar a roupa toda direitinha
E depois ainda tenho a acrescentar aqui aos nossos ouvintes que fui 8 dias de férias, fui para 2 destinos diferentes, nunca repeti nenhum conjunto, levei 2 pares de sapatilhas e ainda levei aquela parte toda que o homem não tem que se preocupar e a mulher sim, que é o esticador do cabelo e etc. Portanto, é mesmo possível, com jeitinho e bem organizado, conseguem. Muito bem. Oh, Melissa, tal como nós costumamos fazer em todos os programas, por um lado, para quem nos apanhou um bocadinho mais aqui, ligou a rádio um bocadinho mais aqui no final, ou para quem quer anotar e relembrar aqui as tuas dicas, e a pedir que resumisses, portanto, todos os conselhos que deste aqui, relembrar o tema, portanto, como preparar uma mala de cabine para uma viagem com 2 destinos. Como é que se 2 destinos diferentes. Mas era uma mala para 8 dias, não era? Exatamente, 8 Desculpa. dias de férias, 8 quilos de bagagem. Era isso, assim. Eu estava aqui a tentar trocar, mas assim muito mais simples. Portanto, muito resumidamente, pedia que, portanto, resumisses em tópicos aqui as tuas ideias. Claro que sim, então para fazer uma mala de mão para 2 destinos em uma semana, em primeiro lugar pesquisar sobre o tempo em ambos os destinos e dar prioridade ao lugar onde ficamos mais tempo. Em segundo lugar, definir os looks por dia na nossa cabeça e, se for possível, levar a mais para os imprevistos. Em terceiro lugar, diferenciar peças prioritárias de não prioritárias. Em quarto lugar, mais partes de cima para menos partes de baixo. E em quinto lugar, respeitar a regra da peça única: um casaco, um par de sapatilhas e uma mala. Sim, senhora. Está então aqui tudo bem organizado também em termos de ideias. Uma vez mais, muito obrigada pela tua presença aqui no Rádio Clube de Angra, e já sabes, e os nossos ouvintes também, daqui a 15 dias voltamos a marcar encontro. Obrigada, Andréia. Até para a semana. Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer.